Olá, eu sou a pastora Donizete Pessoa, da Segunda Igreja de Correia Pinto. Estou aqui novamente para abençoar a tua vida com mais uma palavra, palavra de Deus. E hoje eu vou começar te contando uma história, uma ilustração, que a gente observa nessas ilustrações a moral da história. E essa moral da história, então, ela nos fala a respeito de um rei que tinha 4 esposas. E esse rei tinha com cada uma delas uma maneira diferente de conviver, uma relação diferente de convivência. Com a 4ª esposa, esse rei, ele amava muito essa 4ª esposa. E vestia ela de muito luxo, de muita joia, vestidos maravilhosos, sapatos maravilhosos. Dava para ela atenção, a maior parte do tempo dele era para ela. A melhor comida era para ela. Tudo de melhor ele dava para ela. A 3ª esposa, ele também amava muito. Mas essa 3ª esposa era muito linda. Era uma mulher de uma beleza encantadora, uma beleza rara. E essa mulher, então, a sua 3ª esposa, ele gostava de mostrá-la para todos os outros reis, para os outros reinos, para os outros governadores. Ele gostava de mostrar, então, o quanto ela era linda. E ele gostava também de, através da beleza da sua 3ª esposa, provocar ciúmes nos outros, provocar inveja. Inveja por causa que ele tinha uma esposa tão linda. Mas ao mesmo tempo que ele gostava de mostrá-la para os outros, ele também tinha um medo muito grande que ela o deixasse, que ela o trocasse por outro. Ele tinha então muitos ciúmes dessa 3ª esposa. Já a sua 2ª esposa, ele também amava, mas essa 2ª esposa, a sua qualidade especial é que ela era uma mulher muito sábia. E ele sempre, quando estava enfrentando algum problema, alguma dificuldade, ele corria para ela. Ele procurava ela para que esta mulher então lhe aconselhasse, lhe desse conselhos, opiniões. Ele conversava muito com ela então e confiava plenamente nela. Então essa 2ª esposa era uma mulher muito sábia e sempre o ajudava a resolver os seus problemas, as suas dificuldades. E a 1ª esposa, ele nem lembrava dela. Ele sempre dizia que estava muito ocupado com o reino, com os assuntos do reino, porque ele, como rei, era um homem de poder que tinha que dar atenção para vários negócios. E sempre ele dizia que não tinha tempo para ficar com ela. E essa 1ª esposa, então, ela era desprezada, ela não era bem alimentada, ela não era bem vestida. Essa 1ª esposa, então, era totalmente abandonada pelo rei. Ela sempre estava ali, mas ele não a enxergava. Ele não queria enxergá-la. Mas um dia esse rei adoeceu. Ele ficou doente e viu que ia morrer. Mas ele achou que por ele ter 4 esposas, ele não ficaria sozinho na hora da morte. Ele pensou, eu tenho 4 esposas, elas não vão me abandonar. Eu não vou ter que enfrentar a morte sozinho, elas irão comigo para onde eu for. Mas esse rei estava totalmente enganado. E ele chamou então a sua 4ª esposa, que era aquela que ele cobria de luxo, que ele vestia de joias, de pedras preciosas, de ouro, de roupas maravilhosas.
E ele chamou ela então no seu quarto, no seu leito de morte, e perguntou para ela: olha, eu estou morrendo, e eu sempre te vesti muito bem, te dei a melhor comida, te tratei da melhor forma possível. Eu quero saber se você está disposta a morrer comigo. Porque eu sempre te tratei bem, sempre te amei muito. Você morre junto comigo? E essa quarta esposa, então, ela disse que aquilo era um absurdo. Que não, que ele não estava pensando bem, que ele estava totalmente enganado, que ela não iria fazer isso. Ela não iria morrer com ele. E virou as costas e saiu do quarto. E o rei ficou muito triste, muito decepcionado. E ficou ainda mais sem forças por causa da resposta da sua quarta esposa. E ela foi embora. Aí então ele pensou, não, mas eu tenho ainda mais esposas. Chamou a terceira esposa. Aquela que era a mulher linda, maravilhosa, que ele gostava de mostrar para os reis, para os governadores, para todos, enfim, mostrar que ela era a esposa dele e que ela era uma mulher muito bela. E para a terceira esposa ele também falou a mesma coisa. Ele disse, eu sempre te amei, sempre tive orgulho de te mostrar para os outros, mostrar a tua beleza. E agora que eu estou fraco, morrendo, quero saber se você pode morrer comigo. E ela disse, não, você está louco. Eu não vou morrer com você. Quando você morrer, eu vou casar com outro. E isso fez com que o rei ficasse ainda mais triste, mais decepcionado. E ele então se lembrou da segunda esposa. E ele chamou a segunda esposa, que era aquela que sempre aconselhava ele, com conselhos sábios, com palavra boa. E ele então fez a mesma pergunta para ela, dizendo, eu sempre te respeitei muito, sempre você foi a pessoa que me aconselhou, eu sempre acreditei muito em você, eu sempre te amei muito, te respeitei. Quero saber se você é capaz de morrer comigo, porque eu estou morrendo. Você vai junto comigo? E a esposa disse, não, eu não posso. Eu não posso ir com você. Não tenho condições. Tudo o que eu posso fazer por você é te dar um funeral muito bonito. Fazer um funeral digno de um rei, que possa ser lembrado para sempre, pela beleza do funeral. Mas eu não posso ir com você. Tudo que eu posso fazer é o funeral para você. E isso foi então mais uma decepção no coração do rei. Ele ficou muito triste, muito abatido e achou que agora não tinha mais solução, que ele realmente estava morrendo sozinho. Só que a primeira esposa, que ele nem se lembrou de chamá-la, ela estava sempre por perto dele. E sempre pensava nele. E quando ela viu então que o rei estava prestes a morrer, ela entrou no quarto, se segurando por causa de sua fraqueza. Ela estava magra, anêmica, má vestida. E ela colocou então a sua mão sobre a cabeça do rei e disse, eu vou com você, aonde você for. E o rei então disse, mas como? Eu nunca nem me lembrava de você, nem lembrei agora de te chamar. Como que você está disposta a ir comigo? E ela disse que ela o amava, que para onde ele fosse, ela iria com ele. E o rei então lamentou muito por não ter cuidado dela enquanto ele tinha saúde, enquanto ele estava bem na vida. Chorou, chorou muito e morreu. E ela, quando ele morreu, morreu junto com ele. Foi para onde ele foi. Aí você pode dizer assim, mas pastor, o que essa história tem a ver comigo?
Essa história, na realidade, o rei da história, somos todos nós. Cada um de nós somos esse rei que a história está contando. Por quê? Nós todos temos essas 4 esposas. De repente você diga, não, eu nem sou casado, ou eu sou viúvo, eu sou solteiro. Não, mas não é nesse sentido que eu estou te falando. Todos nós, homens e mulheres, temos essas 4 esposas dentro de nós, no nosso coração. Não importa se aqui eu estou falando para homens e mulheres, mas enxergue esta história como aquele desejo do teu coração. Porque nós somos o rei então. E a 4ª esposa, que fala na história que era a esposa que o rei cobria de ouro, de pedras preciosas, de roupas maravilhosas, de todo o conforto e da melhor alimentação, era o corpo. Nós temos o nosso corpo. O rei cuidava do seu corpo de uma maneira muito boa. Então o corpo era a 4ª esposa. E as pessoas cuidam muito bem do corpo. Fazem academia, ginástica, tomam remédios, vitaminas, tudo procurando aumentar a saúde do corpo e o tempo de vida do corpo. Né? Mas o corpo não poderá nos acompanhar quando nós morrermos. O que a palavra de Deus nos diz em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz assim, ó, e o pó volte à terra como o era. O pó volte à terra está dizendo que o corpo vai voltar a ser pó, vai voltar à terra. Mas o corpo não vai poder acompanhar a pessoa para onde ela for na eternidade. Então, a 4ª esposa da história significa o corpo. E a 3ª esposa? A 3ª esposa, aquela que ela era muito linda, são os nossos bens. São aquilo que gostamos de exibir para os outros, mostrar o carro, a casa, as posses, o valor de dinheiro no banco, mostrar para a sociedade que você é bem-sucedido. Então isso tudo representa a 3ª esposa, que são os bens materiais. Mas os bens materiais também não podem morrer conosco. Quando a pessoa morre, tudo o que ela tem fica para outro. E Jesus falou lá em Lucas 12, versículo 20, ele disse assim, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Esse o que tens preparado para quem será, está falando a respeito do que ele foi em vida. Mas também nós podemos observar que aquilo que nós temos de bens materiais vai ficar para outra pessoa. Nós não podemos levar nada dentro do caixão quando morrermos. Então, a 3ª esposa representava na história os bens materiais, que nós gostamos de exibir, de mostrar, e que temos muito cuidado para que o outro não roube e não tome de nós. Então, quando a 3ª esposa disse que a hora que o rei morresse, ela ia casar de novo, era no sentido de que ela ia ser possuída por outro, no sentido de a riqueza fica para outra pessoa. E a 2ª esposa? A 2ª esposa da história representa a família, a nossa família, que sempre nos socorre nos momentos difíceis, sempre nos aconselha, nos dá bons conselhos, mas que também, quando morrermos, a família não pode ir conosco. Então, a 2ª esposa disse para o rei que o que ela poderia fazer era um belo funeral. E é o que a família pode fazer pela pessoa. Quando nós morremos, o máximo que a nossa família pode fazer é dar um funeral digno de alguém, de respeito, de caráter. É dar um belo funeral. Então, lá no Evangelho de Mateus, fala assim,
capítulo 10, versículo 37. Jesus disse assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, olha só, a nossa família, por mais que nos ame e por mais que nós venhamos a amar a nossa família, eles não podem fazer nada por nós no momento da morte. Então, nós temos que observar agora a primeira esposa da história. Quem era a primeira esposa? A primeira esposa, aquela que mal nós lembramos que existe, né? Acredito que uma boa parte hoje ainda faz isso. Graças a Deus, aqueles que já são cristãos verdadeiros estão se preocupando um pouco mais com a primeira esposa. Mas ainda tem gente que nem lembra que ela existe. Então a primeira esposa é a nossa alma. Aquela que a pessoa mal lembra que existe. Essa é a que vai conosco quando nós morrermos. Então a pessoa durante a vida não cuida, não zela, não se prepara para esse momento, deixa a sua alma abandonada, como se ela nem existisse. Então a alma é que vai junto com a pessoa para onde a pessoa ir. A primeira esposa disse para o rei: para onde você for, eu vou junto com você. Então é a alma. Se a pessoa morre e vai para o inferno, a alma vai junto para o inferno. Se a pessoa morre e vai para o céu, a alma vai junto com a pessoa para o céu. Então a primeira esposa que ele nem lembrava de chamá-la é a alma. E aí, também no livro, na carta, de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nos diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem outros versículos também, mas eu escolhi apenas esse para te dizer que a palavra de Deus nos orienta que o ser humano tem espírito, alma e corpo. Não corpo, alma e espírito, como a maioria das pessoas falam, colocando o corpo em primeiro lugar, colocando como se o corpo fosse o mais importante. Não, é espírito, que é a vida, o espírito de vida que Deus nos dá, a alma, que tem que estar preparada ou para ir para o céu ou para ir para o inferno, e o corpo que vai voltar ao pó quando morrermos. Então o nosso corpo é o menos importante, mas que nos dias atuais está sendo tratado como o mais importante. A alma nem é lembrada. Então eu te pergunto assim, você que está me ouvindo, como está a tua alma? Você tem preparado a tua alma? Você tem alimentado a tua alma com a palavra de Deus? Você tem dado atenção para a tua alma? Porque se você não der atenção, a tua alma vai morrer. Enquanto você está aqui, ela vai estar como a primeira esposa, fraca, anêmica, porque não é alimentada pela palavra de Deus. E no momento da morte, quem vai junto com você é a tua alma. Então cuide da tua alma enquanto você está aqui. Porque depois na eternidade, quem vai estar junto com você é a tua alma. Então você não é um ser que possui uma alma. Você é um ser, você é uma alma que possui um corpo. Olha só, você não é um corpo que possui uma alma. Você é uma alma que possui um corpo. Como a nossa alma é invisível, nós não podemos enxergar, o corpo serve como roupa da alma. Mas o corpo é o menos importante. Então analise bem a situação. Pense nessa historinha que eu te contei, nesses versículos bíblicos que eu te passei. Dê importância para a tua alma. E prepare-se para que no momento que a vida terminar, como terminou a do rei da história, a tua alma possa te acompanhar para o céu. É ela que não vai te abandonar. Aonde você for, ela vai estar com você.
Aceite o Senhor Jesus como teu Salvador e a tua alma, então, vai estar na glória com Jesus, salvo. Alimente a tua alma com a palavra de Deus. Se prepare enquanto você está aqui. Que essa historinha e que esses versículos da palavra do Senhor possam alimentar a tua vida, alimentar a tua alma, para que você tenha sustento, para que você tenha fé e estar na presença de Deus. Que Deus te abençoe muito através dessa palavra. Fique na paz do Senhor. E como sempre te convido, se inscreva no nosso canal do YouTube Banda Seres, para você receber os nossos vídeos. Deus te abençoe em nome de Jesus.